Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Educação Consciencial, para mais um Recapitulando. E o Recapitulando de hoje, a gente vai falar nesse processo de deslocamento social no despertar, né? Esse vídeo que vocês vão ver agora de uma live feita no dia 25 de novembro de 2018. Vamos lá? Por que tem pessoas que não se sentem parte deste planeta, se sentem deslocadas nos lugares com as pessoas? Vixe! Diversos motivos, tá? Desde psicológicos até espirituais. Eu acho que eu não vou ser engraçadinho aqui, vou responder no seu intuito da pergunta, que seria o espiritual, tá? Luiz, esse é o primeiro, uma das primeiras, eu diria, um dos primeiros sintomas de despertar espiritual. Realmente, isso aconteceu comigo alguns anos atrás. A gente começa, e não é de um dia para o outro, isso vai acontecendo, né? Inclusive eu comento isso num capítulo do livro. A gente começa coisas que a gente começa a achar que era legal já não era mais. Por exemplo, você adora ir para um bar cheio de gente, aquela festa cheio de, e aí você começa e já dá sono cedo, eu não quero mais ir embora, aquele churrasco todo domingo com os amigos, tal. Já começa a ficar, não, tem muita gente aqui, já começa a ficar mais complicado. Você começa a olhar para o seu trabalho, já se sente deslocado, e qualquer lugar que você vai. Então isso é muito perigoso dentro do despertar espiritual, tá? Tem muita gente que entra em depressão, tem muita gente que volta, nega toda a espiritualidade, fala isso aí é uma besteira, eu não quero mais saber disso, tal. Então tem milhões de reações. Mas essa é uma reação clássica de quem está despertando e realmente começa a ver que não é daqui, né? Eu imagino que, se não todos que estão me assistindo agora, a maioria esmagadora de vocês que estão assistindo agora estão nessa turma. Se vocês ainda não estão se sentindo deslocados, em breve, meus queridos, continue estudando que essa depressão vem, tá? O pessoal acha que despertar espiritual é flores no campo, né? Aquele negócio meio Teletubbies, assim, a gente pulando no campo, verdinho. Exatamente o contrário, tá? É uma presepada sem fim, é arapuca todo dia, desviando de facada, não é fácil, tá? Não é fácil. Não tá fácil não, para ninguém, tá, gente? Mas é isso aí, vambora e acabou. Então, gente, eu venho aqui mais uma vez ratificar, ou seja, confirmar, né, tudo isso que eu digo nesse vídeo. Então, quer dizer que já faz pelo menos 3 anos, né, mais de 3 anos que a gente fala nesse assunto. O livro Resposta para Tudo já falava nesse processo, a gente já fez diversos vídeos, já comentou diversas vezes sobre isso. E vejam bem, eu queria só chamar a atenção. Eu começo o vídeo falando para as pessoas terem certeza de que não estão falando de coisas psicológicas ou coisas físicas, né? Eu sempre falo para vocês, gente, a porta bateu em casa e não tinha ninguém perto, foi o vento, não tem nada de espírito, não tem nada de, né? Se você está com algum problema na sua vida, uma dor, uma sensação, um zumbido no ouvido, alguma coisa, procure um médico, né? Procure um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, né? A primeira saída, a primeira resposta que a gente deve ter para essas coisas sempre é a física, sempre procurando médico, sempre procurando profissional na fisicalidade. Depois que nós descartamos todas as possibilidades físicas, aí sim a gente começa a pensar em alguma coisa espiritual, alguma coisa relacionada ao despertar, né? Dito isso, um dos fenômenos, né, do despertar é esse deslocamento social mesmo. Algumas coisas que te interessavam antes passam a não interessar mais, mas veja bem, a gente foca muito nessa coisa, não me interesso mais por nada. Não, o despertar não é isso. O despertar é você deixar de se interessar por uma coisa para se interessar em outra. Por isso que a gente fala, procure um profissional, né? Se você passa a se desinteressar por tudo, não tem mais vontade de sair de casa, encontrar pessoas, tudo mais, pode ser um problema psicológico e você precisa de um profissional. Na verdade, o que a gente está falando aqui eu paro de me interessar por coisas, e eu dei exemplos da minha vida, que não é regra, né? Por exemplo, aglomerações, né? Encontros sociais com muita gente, assim mesmo que sejam amigos, né? A questão da bebedeira, churrasco e tudo mais, todo mundo junto. De vez em quando pode ser legal, mas
não com a mesma frequência de antes, né? Eu já prefiro mais ficar em casa, mas não é que eu fico em casa triste e tudo mais, é isso que precisa tomar muito cuidado, tá? Pra gente descartar as coisas físicas, psicológicas, com muito cuidado, mas realmente, de uma forma geral, assim, sem me ter como exemplo, a gente muda a nossa vida, né? Mudam as amizades, mudam os locais que a gente frequenta, muda os nossos hobbies, as coisas que a gente faz, pode mudar, né? Também não é uma regra, mas mudam-se os interesses, porque a gente começa a se interessar mais por uma frequência mais alta, por uma frequência em que a gente está querendo atingir ou que já vai atingindo, né? E isso elimina algumas coisas da nossa vida anterior que estavam numa frequência mais baixa. Não quer dizer que isso é certo ou errado, ou o que fazem é errado, e o que a gente faz é certo, nada disso. É só uma mudança de opinião, uma mudança de sensação, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente também não muda. A gente também antes gostava de alguma coisa, agora não gosta mais. Então o processo do despertar é muito parecido. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do recapitulando dessa semana e a gente se vê a semana que vem. Tchau, tchau. Hello, I'm Corey Goode. I'm happy to announce that my very well-received course, The Blue Avians and the Law of One, will soon be on Despotar 2.0. I look forward to seeing you there.